Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Olá, boa noite a todos, bem-vindos a esse momento onde possamos compartilhar as palavras de Emmanuel, trazendo elucidação e entendimento para o nosso caminhar. Boa noite a todos, já pegando a nossa aguinha, para pedir fluidificação, proteção, amparo, cura. E vamos iniciar o nosso trabalho dessa noite, Palavras de Vida Eterna, livro de Chico Xavier, psicografado por Emmanuel. Capítulo 60. Lição, o capítulo 60, e nós vamos dirigir pedindo licença para iniciarmos o trabalho desta noite. Aqui muito frio, em Águas de Lindóia, sereno, começando a neblina, e nós voltando à natureza. Hoje, já uma lua bastante gordinha, nítida, céu limpo, e a gente podendo se dirigir aos anjos amigos, guias espirituais, para que nos fortaleçam, nos intuam, nos inspirem, para refletir sobre essa lição maravilhosa, sobre o planeta Terra, Terra e suas bênçãos. Graças a Deus que nós temos uma casa, uma morada dentro de um planeta, podendo agradecer ao Criador a oportunidade da reencarnação, a oportunidade de podermos nos melhorar, nos entreolhar e ver cada vez mais, pela gratidão à vida, o quanto nós ainda, dentro das escolhas, estamos com dificuldade para aprender, mas com boa vontade, com muito esforço, com muito carinho, que possamos estar acobertados pelos nossos mentores, mentor do nosso lar, mentor das casas espíritas, que contribuem tanto, dando apoio vibratório para que a gente não desista. Não vamos desistir. Aqui estaremos juntos. Estação da Luz, proteção divina que corre para este mundo, com todas as ações no bem, orações, reflexões, mensagens, trabalhos maravilhosos, atingindo várias crenças, sem limites, com muita tolerância, com muito carinho. A paz conduz a tudo isso. Somos os pacifistas, os pacificadores,
os filhos amorosos de Maria, querendo trabalhar na seara bendita. Proteja-nos. Assim é. Assim seja. Agradecendo, então, mais uma vez, a oportunidade do Tavares, da Rádio Estação da Luz, e todos que participam conosco, assistindo agora ou posteriormente, que todos possam compartilhar conosco e compreender essa lição maravilhosa de Emmanuel. Terra, bênção divina. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus, por João, capítulo 3, versículo 16. Então vamos lá. Não amaldiçoes o mundo que te acolhe. Nele encontras a bênção divina envolvente e incessante nas bênçãos que te rodeiam. O regaço materno, o refúgio do corpo, o calor do berço, o conforto do lar, o privilégio da oração, o apoio do alfabeto, a luz do conhecimento, a alegria do trabalho, a riqueza da experiência, o amparo das afeições. Do mundo recebes o pão que te alimenta e o fogo que te veste. No mundo respiraram os heróis do teu ideal, os santos de tua fé, os apóstolos de tua inspiração e as inteligências que te traçaram roteiro. O Criador não lo ofertou por exílio ou prisão, mas por escola regenerativa e abrigo santo, qual divino jardim a pleno céu, esmaltado de sol durante o dia e envolvido de estrelas durante a noite. Se algo nele existe que o tisna de lágrimas e empesta de inquietação, é a dor dos nossos erros. Não te faças assim causa do mal no mundo, que em todas as expressões essenciais consubstancia o bem maior em si mesmo. Lembra-te de que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Só resumindo tudo isso, né? O nosso planeta realmente é maravilhoso, né? E, como diz irmão X, Brasil, pátria do Evangelho, coração do mundo, pátria do Evangelho, celeiro do mundo. Aqui abriga todas as raças, abriga todas as crenças, abriga todos os alimentos do mundo. Então, se o mundo já é essa bênção divina, que é a escola de nosso próprio aprendizado, quiçá o Brasil, com todas essas bênçãos, e onde o Espiritismo realmente vingou e se espalha e toca muitos corações. Então, a gente só tem que agradecer mesmo a todas as situações. E nós, reencarnacionistas que somos, acreditamos que toda a experiência que nos passamos é para o nosso próprio crescimento. Então, gratidão infinita ao Criador por estas bênçãos, que é o nosso lar, o nosso alimento, o nosso aconchego, o nosso bem-estar. Gratidão, Pai Eterno. Justamente, há algum tempinho atrás, aqui, recentemente, o IBGE lançou uma notícia, um número estatístico de que a nossa filosofia, a nossa religião está aquém. Caiu bastante o número dos espiritistas, dos espíritas, ou mesmo dos kardecistas. Não sei os dados, foi uma de ouvido. E aquilo mexeu um pouquinho comigo, porque eu fiquei pensando, as sombras agem de todos os jeitos e todas as formas. Eles vão criticar católicos, né? Vão começar a fomentar energias, frequências vibratórias para demandar a nossa vontade, o nosso esforço, para as pessoas entrarem em crises e não saírem mais. Então é um jogo, né?
é uma notícia bem capciosa, ou como você fala, subliminar, né? Deixando as pessoas entristecidas e falar, nossa, será? Mas continuemos firmes, cada um na sua crença, na sua fé, sempre conectado com o mais alto. E hoje falando dessas bênçãos, né? Desse planeta maravilhoso. E ontem nós tivemos a oportunidade de estar tendo a nossa roda de conversa, um acolhimento fraterno no Lar Espírita Maria de Nazaré, num bairro bem longe da nossa casa, bem afastado do centro. E foi, assim, uma conversa maravilhosa. A gente se prepara e não vem nada do que está aqui quase. Não segue o roteiro. Não segue o roteiro, não dá. Aqui também não dá. Eles começam a me mostrar ideias e inspirações, e ao Maurício também, e a gente vai entrando em outras lembranças, em outras frases, assim, de efeito, de eficácia dentro desse livro. E é o que eu vou falar aqui um momentinho. Esse capítulo é mais um dos lindos poemas que, às vezes, Emmanuel escreve em forma de lição. Ele é muito poeta. E o terceiro parágrafo da página 138, eu simplesmente senti como se estivesse lendo um livro de Cora Coralina, que tem uma sensibilidade muito linda e é brasileira de coração, né? E lembrei que todos estamos juntos nesse momento para bater palmas para o planeta Terra, que está emergindo cada vez mais na frequência moral, na conduta moral, nas possibilidades dessa regeneração vir logo, porque está tão atrasada. Então, que seja. Vamos lá, que hoje temos que dar uma corridinha aqui. Às vezes, Emmanuel escreve em forma de lição e é muita sensibilidade e sincronicidade, porque ontem tivemos uma roda de conversa numa casa espírita da nossa cidade, descrevendo o amor do Criador que nos oferece essa magnífica terra-escola. Já ouvi um esotérico, um ocultista, não sei o que ele é, você que gosta das palestras dele, é Vital Froze, o Vital Froze, no YouTube, e ele fica muito bravo, ele cita muito Kardec e fala: a Terra não é terra, planeta, prisão. Nós não viemos de um lugar para ficar aprisionados aqui. Ele nos defende muito na codificação as palavras de Jesus e deixa bem claro: não somos exilados, viemos para esse educandário aprender. Então eu usei aqui, né? Fica nessa terra escola, insistindo e acreditando em nossa mudança. A Terra não é um exílio, muito menos uma prisão. Ela é o nosso lar, nos permitindo de encarnação em encarnação, veja, com liberdade, não é? Dando-nos a permissão divina, porque é por Deus estarmos aqui, com paciência e parcimônia, e de conquistarmos as oportunidades de nossa evolução. E neste momento, estamos em busca da eternidade. Sabemos que a regeneração está chegando, a transição está encerrando, tudo está acontecendo de diferente. Nosso corpo está sentindo, nossos sonhos são diferentes. Muitas casas espíritas, muitos núcleos espíritas já detêm, já percebem a presença de seres estelares, que também não é novidade nenhuma. Kardec conversou com um de lá, de Júpiter. Está na revista espírita. Nós não temos que usar de preconceito para as coisas. Tudo que está no universo, criatura de Deus, criação de Deus, natureza de Deus, flores, animais, gente diferente, gente especial. Então, isso que você está falando, né? Muita presunção achar que só nós somos filhos de Deus, criados à imagem e semelhança, e que a vida só existe aqui no planeta, né? Então, essa abertura de consciência dentro dos núcleos espíritas, dos centros espíritas, está se expandindo. Então, nós temos que abrir os olhos
como a gente sempre brinca, né? A lição sabemos de cor, só nos falta colocar em prática, porque está na hora, né? Esse momento é ímpar. Os núcleos espíritas estão começando a abrir, não é só as leituras de Kardec, o Evangelho segundo o Espiritismo. Isso é a nossa base, é pegar uma lição do Evangelho, refletir sobre a fala de Cristo, né, pelos apóstolos, a interpretação, decodificação de Kardec e trazer para o nosso dia a dia. E tudo que está... E pôr em prática. Sim, alertando para todos nós é que está chegando a hora, gente. 2025. Olha as frases do Chico lá, quando falou 2050, tudo acaba. Mas vai acabar o mundo, explodir, como a gente sempre fala. Isso não vai existir. Vai existir as adequações vibratórias. Cada mundo, cada país, segundo seu clima, vai ter as suas mudanças, né? Porque nós estamos nessa fase da mudança e da reintegração para o novo. E aí nós vamos. Emmanuel nos explica que Deus, a fonte maior, lá no comecinho do capítulo, criou a Terra, a nossa morada, como uma escola para o nosso acolhimento. Por que nosso acolhimento? Porque a gente vem reencarnando de onde? Eu não sei. Qual é a minha origem? Sumério? Atlântida? Lemúria? Eu não sei. Eu não fui mandada embora a pontapés de lugar nenhum. Alguém com muita bondade no seu coração, na sua alma, falou: esses espíritos vão começar uma vida nova, uma escola nova, para aprender o que primeiro. Que a gente sabe que tem que terminar aqui fazendo, amando, amando e amando. Como diz Emmanuel, disciplina, disciplina, disciplina. Outra coisa que a gente sabe, compaixão, querer bem, perdoar. É disso que nós estamos falando. É disso que a gente veio aprender. Mas a gente esquece, graças a Deus, a gente esquece. Mas a gente não perde, porque a nossa alma fica com as ressonâncias do que é bom. Então, a cada encarnação, as coisas vêm para nós mais amenas, nos dão mais oportunidades de escolher, de fazer o bem para nós mesmos. Mas primeiro tem que esquecer o que a gente fez e pagar as ações de outros tempos, os débitos anteriores. Então, vem ações, provações, expiações. Não é o nome do nosso planeta? Expiações e provas. Nós estamos nas últimas provas. Se já estamos aqui, se nenhum Covid nos levou, se nenhum mal mais profundo nos levou ainda, é porque ainda temos chance de nos melhorar. Alguma coisa a gente ainda está antevendo. E se ainda tivermos a chance de estar limpos de tudo isso, só das obrigações, com o nosso certificado pronto, que a gente possa estar aqui, como agora, ocupando o nosso tempo e servindo, mas com muita vontade, com muita graça, com muito amor. Poder repartir, que nem a de ontem, estou repetindo hoje com outra tônica, né? Ele fala: terra, o berço que você está inserido, e é a palavra de João lá em cima falando: olha, Deus te abençoe, olha o lar que você tem. Não é o lar teto como a minha casa, é o lar que me abriga com água, com o solo para dar comida para a gente poder sobreviver. Essa é a casa. Com o ar perfumado, renovado. Pai colocou as árvores. A árvore troca, pega a porcaria que a gente solta, o gás carbônico, e nos dá o oxigênio limpo durante a madrugada. Vem os cantos dos pássaros, que traz a alegria. Então a gente vai virando sintonia por sintonia, vai se melhorando. Essa é a casa. Esqueceram que essa é a casa? Os mares que nos dão os alimentos, que qualificam
determinadas salinas em determinados países que vão beneficiar a economia daquele país. Não é no Brasil. Aqui tem, Rio Grande do Norte tem as salinas. E são fantásticas. Não são ainda contaminadas, como em muitos outros países. Agora, gente, vamos pensar. É só isso que Deus nos deu uma escola para usufruir da natureza? Quando eu vim morar em Águas de Lindóia, pura natureza, e água pura, o mentor falou, não pensa você que vai ficar deitada na rede vendo o pôr do sol. Eu não vou esquecer isso nunca, porque eu não sou preguiçosa. Eu gosto de filmes, eu gosto de descansar, eu gosto de viajar, mas eu adoro ver o pôr do sol, principalmente no outono. Está acabando. Dia 21 começa o nosso inverno. O nosso pôr do sol já está ficando fraquinho. Mas logo chega a primavera e começa aqueles pôres do sol maravilhosos. Mas não é só isso. A gente tem que usufruir e agradecer. Colher, comprar ou plantar na nossa horta, fazer a sua horta, mas agradecer a vida, cuidar do meio ambiente, cuidar das árvores, as árvores que trocam oxigênio, como eu falei, agradecer ao pai e à mãe que estão vivos, que nos deram vida. É uma forma de gratidão perene, porque com a ajuda de Deus, nossos pais se apaixonaram, deram vida para nós. Então é uma multiplicação. Pensaram nisso, ficou na crença lá atrás com o bisavô. Vamos pensar no hoje. Este tema nos remete para agora, ou agora. O que nós estamos fazendo no agora? Pensando em quê? Em tomar uma cerveja, em comer um hambúrguer, ou tomar uma sopinha. Mas às 6 horas é horário santo no Brasil. O Ângelus com Maria de Nazaré. A Igreja Católica, os cristãos que já saíram do catolicismo, optaram por outras filosofias, também seguem esse ritmo. Põem a Ave Maria para tocar, entram na frequência bendita e agradecem a vida, agradecem a paz daquele dia. E se não houve paz, se houve discussão, se houve algum interveio, o que a gente faz? Agradece a si mesmo e que venha soluções para a gente poder cuidar do nosso dia a dia nessa terra bendita. De sol, como ele diz ali, no terceiro capítulo. O sol esmalta o céu. Que esmalta o céu, doura tudo. À noite tem lua, vamos entrar na cheia, cheia de estrelas. Então, gente, tem tanta coisa bonita para a gente ver, usufruir e agradecer. É isso que precisa. Para agradecer, é preciso ter intenções. Vou agradecer para quê? Vou agradecer a vida, a água, a chuva, o vento, o friozinho gostoso que faz a cama ficar quentinha e depois a gente não quer acordar, não quer levantar. Tem um ditado, mas dá para tomar chazinho bom. Tem um ditado, né, que diz, é mais fácil a gente ver um erro do que 9 acertos, né? Mais fácil a gente ver um deslize da pessoa do que 9 ações que ela faz pelo bem. Então, esse momento é a hora da gente despertar para isso. Ver o bem em toda a natureza, ver o bem no nosso próximo, perdoar, compreender que ela vai, né, a Sueli vai discorrer agora sobre isso, né? Mas nós temos que estar conectados com o Criador através da centelha divina, através do ponto de luz na nossa mente, através do nosso coração e atrair todas essas bênçãos, chamar os nossos mentores e amigos espirituais, os anjos de Maria. A gente tem que atrair tudo isso para poder pôr em prática o que a gente lê, o que a gente absorve, essa lição maravilhosa do Emmanuel, terra, bênção divina. Então, a fonte maior criou a nossa terra, fonte original que nos criou, o Criador, criou o universo, criou este planeta pensando em nós que viemos de outros lugares e que teríamos que nos melhorar, nos acertar com essas encarnações. Quantas estivermos, não sabemos. Não nos é permitido saber, não é? Melhor assim. Nossa morada é uma escola para o nosso acolhimento. Nossa escola é superior.
com muitos cursos. E quando terminam esses cursos, somos dirigidos para outros superiores. Nossos aprendizados vão sendo registrados na nossa alma e eles registram lá em cima também. Quando a gente chega, eles já estão com todo o nosso currículo formado. Nós não podemos nem querer enganar. Né? A nossa cadernetinha já, tudo pronto com as lá. notas já anotadas. Quando nos enquadramos, a gente se coloca no... Não falando do outro que não se enquadra, daquele irmãozinho difícil que ainda evoca o mal para agir, o oportunismo, o poder, a vontade de ganhar, a vaidade. Esse irmãozinho é como nós, faz parte do eu sou, todos somos um. Enquanto ele ainda está errando, nós já estamos tentando acertar, porque a gente olha e não concorda com tudo que está acontecendo em nível de humanidade. A humanidade está difícil de todos nós entendermos, né? E não havendo evolução, temos que repetir esse estudo. Sabe como? Reencarnando. Não estou falando de estudo de escola. Entenderam? A mensagem. Então, gente, não havendo evolução, temos que repetir. Chamamos de escolhas. Volta-se, se reformula, estuda, faz curso, aprende, reencarna, sabendo que escolheu aquilo que houve falhas na outra, para que nesta você não erre mais. Só que isso era até a nossa geração, até 80 anos atrás, vamos dizer assim, estou com 70. Aí, como é que vai ficar daqui para frente? Será que vai ter chance de reencarnar a gente? Porque nós sabemos que estão descendo, reencarnando, as crianças que são e foram geniais quando desencarnaram. Cientistas, musicistas, compositores, médicos, engenheiros, filósofos, toda aquela nata, aquele núcleo maravilhoso que nos antecedeu até 200, 300 anos atrás, eles estão de volta. E eles vão trazer esse fluxo, aliás, esse influxo para que a moralização, a frequência modulada para o bem, para o amor, cresça. E a Terra, na velocidade maior, com esses bálsamos e essas frequências chegando, ela se impulsiona. Ela vai ter, como é que fala quando tem as votações lá, o quórum. Vai haver um quórum superior de espíritos brilhantes da Terra. Então, não dá muita chance para nós, não. Então, que a gente faça o nosso serviço direitinho. Deixa a casa limpa para eles poderem vir. Nós já ouvimos que aqueles que não estão dentro mais da proposta crística já estão sendo retirados. E é fato, nós sabemos que quando os nossos irmãozinhos partem por suicídio, eles não ficam mais em colônias. Por enquanto, adormecidos, enquanto pegam e os levam para uma nave e vão aportar em algum lugar, para quando chegar uma nave maior, com um número coletivo maior, daqueles que estão da mesma sintonia, vão ser tirados da Terra. Ninguém vai exilar ninguém vai mandar matar ninguém de novo, entenderam? É um trabalho perfeito e divino, justiça divina. Jesus não vai abandonar ninguém, nem o Pai Criador. Ele só vai acoplar essas criaturas num lugar de sintonia igual. De reaprendizado, né? Reaprendizado. Eles vão fazer, como na universidade, os alunos ficam em dependência. Não é assim na faculdade? Eu não estou falando de ensino fundamental. Ensino fundamental tem a recuperação. Nós estamos na recuperação. Agora, já saímos daquelas matérias que eram difíceis. Está difícil agora aplicar a matéria, como o Maurício falou. A lição nós sabemos de cor, só nos falta
ter lugar para aprender e colocar. Então, a gente olha o mundo como está mal, como está triste, como está desdenhado. O que a gente pode fazer? Enquanto não se puder pôr a mão na massa para vestir, para fazer, estar lá, a gente ora de longe, manda os invisíveis para lá. É uma ação. É uma ação dentro do amor. Ontem eu falava, olhando para o teto, e falava, o amor mora lá em cima. Puxa os laços do amor para cá. Traz para o seu coração. Traz para o agora da gente. Então, aqueles que estão na dependência, se não, até 2050, é data limite? Que seja. Vamos dizer que é ficção. Mas vamos dizer que é o nosso limite. Olá, Boa noite, Sandro. Sandro e Francisca, talvez. Precisamos retomar os caminhos da evolução. Beleza. Perfeito. Precisamos urgente. E isso está dentro de nós. Somos pacificadores, somos pacifistas. Boa noite, Francisca. A paz mora no nosso coração. Não é esperar chegar, que nem eu faço no Setembro o movimento, de paz e chamar todo mundo, venha, venha. Vamos ouvir sobre paz. A Francisca falou. Celebrar a vida. Essa é a Ave Maria bem. É isso aí. Então, a gente tem o entusiasmo, a gente tem o otimismo. Ela está perguntando no livro, é o capítulo 60. A lição 60. Terra, bênção divina. Nos acompanhe e ajude-nos. Pode dar os pitacos. Isso, essa mesma. Muito bom. Então, gente, não é mais momento de ficar mimimi, de olhar para o outro. Não, é olhar para você e ver que você está na dianteira. Mas você, olha, eu estou indo na frente. Você vem atrás com a sua luz. Você tem luz. Você só esqueceu que você tem a centelha divina em você. Você tem que caminhar. Não precisa correr para nos alcançar. Nós não somos nada. A gente só tem trabalhos e trabalhos com hora marcada. Daqui a pouco, ó lá, já temos que correr. Tem uma tarefa aqui, uma nutricionista aguardando ali. Então, nada é imperioso, troca de um por outro. Não, tudo dentro do agora. O que eu posso fazer? O que você pode fazer? Terminando, para entrar no assunto mais gostoso, nós da Terra, encarnados hoje, temos a oportunidade e dever de valorizarmos o que é oferecido em experiências em prol do nosso progresso e ascensão. Quando eu faço bem, eles anotam lá. Eu estou progredindo. Por quê? Estou pegando lições, como a 60 de hoje, e estou refletindo com um monte de gente. A oportunidade de estar aqui com o Tavares da Estação da Luz e divulgar a nossa conversa, ele nos orientou o livro. A mensagem vai depender da nossa reflexão, da profundidade daquilo que a gente alcança. Mas não é como exemplo, é como pega na mão e fala, vem, vamos nessa lição, vem junto. Olha o que nós descobrimos. Descobrimos que nós moramos num planeta. Moramos no planeta Terra, que é um educandário, que tem cursos. Aquele que não passa, volta para trás. Certo? A lei da reencarnação não é um impositivo. Ela é uma bênção, porque se não aproveitadas as encarnações e ficarmos as repetições, essas atitudes eliminarão as chances de misericórdia divina e se perderão. Fantástico isso aqui. E se perderão. E o seu preço será Tudo tem seu preço. Tudo tem seu preço. Basta. Haverá um momento dar basta para esses benefícios. Se repetir muitos erros, chegaremos até a perder a nossa constituição biológica. Quando eu entrei, há quase 50 anos atrás, no tomo 1 para aprender a mediunidade, era lição teórica e uma vez por mês a prática. Perguntaram assim, tanta maldade no mundo, quantos destruíram o mundo?
Onde será que está Hitler? A moça que estava lá na frente, a coordenadora da aula, falou: não vamos nem falar no nome, porque a vibração é muito baixa, a frequência dele é muito baixa. Nosso irmãozinho hoje, ele perdeu a forma física? Não, não, porque você estaciona, você não perde aquilo que você foi, você estaciona. E onde ele estaria? Não nos caberia dizer, mas ela até arriscou. Falaram, li, ouvi. Ele pode ser um pedaço de carne involuntário, guardado, está lá, preso num planeta prisão? Pode ser. Existe planeta prisão? Quem vai para lá? Não sei. Nem é bom saber, porque imaginem a vibração que acolhe aquele mal. Mas eles são desafortunados, ninguém cuida deles. Muito pelo contrário. Há uma condição de amor, legiões e legiões angelicais, amando de Maria, soldados de Maria, exércitos de amor, que nós não fazemos ideia do celestial que é esse universo, que vez e todo dia e toda hora, eles são guardados e ganham as bênçãos para começar a recuperar. André Luiz tem lições aí. Isso que você está falando... Não posso entrar nesse detalhe porque ele é muito extenso, mas é só um pitaco. Me ocorre uma questão, né? Esses grandes ícones da humanidade, muitos deles poderiam retornar, digamos, ao seu planeta de origem, à sua estrela, ao seu lar verdadeiro, porque vieram para cá para resgatar seus débitos, né? E muitos deles continuam aqui, como a própria Maria. Ela poderia já estar num lugar muito perfeito, mas ela prefere estar aqui ajudando seu filho, nosso irmão, o Cristo, a resgatar todas essas almas. Todos recebem a misericórdia divina e a mãe vem e puxa nossas mãos se nós estivermos preparados. Por isso, nesse momento ímpar, como a Sueli colocou, nós temos que virar essa chave, virar esse botão, abrir essa porta para essa grande oportunidade, fazer o bem, fazer o melhor para todos. Deixa eu ler o que o Sandro colocou. Quantas lições para nos ensinar sem precisarmos entrar no campo negativo. Exatamente, não temos que nos deixar absorver pelas lições negativas, pelas maldades. Sim. Acontece, como a gente brinca aqui, faz cara de paisagem, né? Faz uma oração, envia uma vibração. Com respeito. Não é? Respeito, entenda. Se ele não despertou, não temos que julgar ou criticar. Ajudá-lo com orações, vibrações, frequências novas. Então, gente, esse basta, né? Faz até com que, se a gente continua no erro, a gente pode mudar e perder a nossa constituição biológica. A gente vai se perdendo. Não tem plasma para ficar na Terra. Como diz o Chico, se as lições do passado não aprendemos até agora, podemos tentar de um modo diferente, procurando fazer melhor. Então, fazendo melhor, o Pai vai ser sempre justo e bondoso. Ele vai atender o nosso pedido. Eu quero reencarnar. Aí, então, eu fui muito cruel, muito infeliz nas minhas ações. Ele vem com algumas coisas compulsórias. Ele nasce com um corpo imperfeito. Ele nasce para a alma resgatar, para aprender. E numa outra encarnação, que deve ser essa breve, para ele poder suportar a dor. Isso tudo eu estou falando, relatos que eu li, que a codificação explica, Bezerra de Menezes e o nosso querido... Não, acabei de citar ele agora, André Luiz. Então, gente, tem muita lição para a gente agora esmiuçar, porque o tempo está acabando. A Terra é nossa casa. Nosso dever é cuidar dela, cuidar de Gaia, né? Numa outra dimensão, Terra, planeta, é Gaia, porque ela tem todas as cinco, como eu falo?
Reinos. 5 reinos. E ela tem que ser conservada porque a nossa vida depende desses reinos, da proteção desses reinos. Solo, água, ar. Solo, terra, água, ar, fogo e o éter. E o éter. Que é a quinta dimensão. Então, nosso dever é cuidar dela, cuidar de Gaia, cuidando de nós em primeiro lugar. Esse planeta está se preparando para finalizar o seu ciclo cósmico de escolas e aprendizados. Segundo informações passadas a Kardec, quando não evoluímos, não retrocedemos. Não voltamos para trás. Porém, dão-nos a chance de que, se não forem aproveitadas as oportunidades, seremos convidados a nos retirar. Sabe quantos anos nós estamos nesse ciclo? Você falou 25 mil, né? 25, 26 mil que eles falam, desde a época da Atlântida. Então, está chegando a hora da casa renovar. Por quê? Expiações e provas está encerrando. Quando encerra? Não sei. Faz de conta que é amanhã, então corre lá. E aí ele vai para uma outra dinâmica. Ele vai para um planeta, a Terra regenera. Ela vai ser chamada de planeta regeneração, que já é com curas, com belezas, com gente que não estraga a beleza, com amigos, com sorrisos, com bom dias. Então, é um ar sutil, gostoso. É o sonho de cada um, porque não é paraíso. Uma coisa a gente olha, né? Nós, na faixa dos 50, 60, 70 anos, como eu disse ontem no nosso encontro lá no Lar Maria de Nazaré, né? Nós passamos por muitas experiências e desde a nossa infância até hoje, nós vimos muitas mudanças na tecnologia, na sociedade, no mundo, na medicina, nos romances. Houve um crescimento muito rápido, porque era o fim dos tempos mesmo, para ter essa alteração. Então, hoje, eu falo, na minha infância, a gente, para falar com um primo, tinha que ir na Praça Central, ligar e esperar a chamada. Hoje você fala com o outro lado do mundo. A tecnologia facilitou. Por um outro lado, há um desgaste dessas benesses que essa tecnologia, esses avanços poderiam trazer, e há um estresse, um negativismo. Então, a gente precisa sair disso e tentar vibrar positivo para tudo isso, sair desses miasmas, sair dessas dores, porque nós temos que fazer a diferença. Ela vai falar uma coisa aqui que Cristo falou. O terceiro. Esse aqui? É. O Criador do planeta, não nos ofertou o planeta por exílio ou prisão, mas por escola regenerativa e abrigo santo, qual divino jardim a pleno céu, esmaltado de sol durante o dia e envolvido de estrelas durante a noite. Quer dizer, essa escola é um lar maravilhoso que nós temos que valorizar. Então, gente, como é que a gente valoriza? Vai buscar os conceitos que estão dentro de você. Vai buscar as ações que estão dentro de você. A grande mudança somos nós que vamos fazer. Nesse período que nós estamos vivendo, para chegar aos 2050, ela está equilibrada, harmoniosa. Nós mesmos, a humanidade do planeta, devemos procurar acalmar expectativas e continuarmos dentro da proposta da codificação. Não podemos abandonar Kardec só porque a transição está indo embora, um belo dia vai acontecer. Não, Jesus está no leme, continua falando conosco. No final dessa palestra eu vou falar. O maior trecho eu peguei em Elahá, quando ele fala Jesus, a luz do mundo. Ele encerra e eu encerro também. Já. Nós vamos fazer agora a mudança dentro da nossa capacidade. O que eu aprendi hoje? Tem uma coisa que a gente já faz. Vou passar o pitaco para vocês. É uma ideia muito boa, porque o Divaldo fazia.
O Divaldo foi lá para fora, num outro país, não sei quando, há mais de 30 anos, e ele criou o Movimento pela Paz. Se todos falassem a mesma linguagem de amor, não teria tanta loucura no mundo. Se os homens da guerra, que gostam de fomentar guerras, tivessem ouvido o Movimento pela Paz, acho que abrandaria alguma coisa. Eu insisto, na minha cidade nós fazemos em setembro, 9º aniversário, Movimento pela Paz. E vamos fazer uma homenagem póstuma a Divaldo, porque quando eu ouvi ele em Amparo, eu me enamorei. Ele chegando, o bispo, ele levanta, abraça, beija na bochecha do bispo. Ele levanta e beija o pastor evangélico. Não, pastor, foi o bispo e foi o pastor evangélico. Eu achei aquilo, amigos, são de crenças diferentes, reencarnação, ele. Eita, nós. É isso aí. Obrigada, Tavares. Esse é um grande ícone que não dá para não seguir, né? É o meu Sena e é ele também. São Francisco e outro. Jesus. Chico. E a gente vai. Chico e todos os outros grandes. Vamos que já vou começar a brincar aqui. Então, gente, voltando ao parágrafo, que é importante. Acalmar nossas expectativas e continuarmos dentro das propostas da codificação. Sem ela, nós somos órfãos. Fazer agora a mudança da nossa capacidade de acordo com a consciência, reforçando o bem. Seguir as orientações dos espíritos de luz por Kardec, porém, avançar e avançar. Transpondo barreiras da nossa vida humana, mas sem perder a esperança de dias melhores. Aquele passou, ficou lá atrás. Vamos para a página seguinte, como agora. A nova Terra regenerada, quando a gente fala de planeta regeneração, só quando estiver lá, pós 2050, 2060. A nova Terra regenerada não é um planeta só de alegria e paz. Ninguém vai fazer nada. Mentira. Ainda teremos resquícios e acertos a serem feitos. Deveremos nos cuidar para observar curas. Curar os erros da vida passada. Então, nós teremos, acho que, passar por terapeutas, né? Para aliviar aquelas dores, os traumas. Então, mas a gente não tem mais o perigo de cair na tentação. Olha que coisa mais leve, gente. Poderemos acessar a frequência necessária para podermos enxergar as belezas que Deus nos reserva nesse novo estágio evolutivo. É uma nova casa? É um novo planeta? A Terra vai ficar expiação e provas para quem não atingiu a sintonia necessária. Mudanças de conduta e muita perseverança. Você pulou essa aqui. Para atingir? Sim. Para atingirmos esse novo momento, é preciso pouca coisa. Muita perseverança, mas uma mudança de conduta. Veja bem, pouca coisa, mudar a conduta é mudar a chave, né? É vibrar amor. Eu já vibro amor, mas você tem que orar. Orar pela comida, orar pela gratidão ao amanhecer e ao deitar. 3 vezes é o mínimo. Isso aqui está tampando meu rosto. Eu não me vejo. Não na tela. Vibrar amor, orando. Ter compaixão. Começar a olhar o outro sem dó, piedade. Não, compaixão. Ele deve estar lá, sem teto, na rua, no papelão, na casinha dele, por escolha. Não deve ser bom da cabeça, não importa. Ele é nosso irmão. Não tenho coragem de chegar perto dele, o mal cheira grande. Não tem importância. Compra um lanche, põe uma cestinha com um sabonete, desodorante, uma calcinha, uma cueca. Faça alguma coisa, põe um cobertor, põe alguma coisa leve, mostra que ele é digno de ser gente. É o mínimo que a gente pode fazer. Esse é o elo de compaixão com o outro. Não é só dar, é estar junto.
Não consigo chegar perto. Vai de longe, mas olha. Reza para ele ali, faça um Ho'oponopono, faça um reiki, dê um passe. Dê para o seu irmão aquilo que, para ele acordar. Para ele, se ele não tem, e é expulso de igreja, mas lá na rua a gente pode chegar perto. Não vai acontecer nada, porque o nosso coração está iluminado. A nossa centelha é luz maior. A dele ainda é pequenininha, mas ele vai ver a gente. Sermos bons indistintamente. Amor incondicional sempre. Não verbalizar mal, não desejar mal, não fazer fofoca, cortar as coisas do Instagram e do WhatsApp, já queima e já para, porque isso é uma corrente negativa também que funciona, continua funcionando. Não deseje mal, viva em paz. Primeiro você, sossegue-se, se sossegue, tá? E a mensagem linda e maravilhosa de Jesus na 3ª página do meu trabalho. Terminando. Vê só. Jesus nos pede que sejamos luz no mundo, independente se na 3ª ou na 5ª dimensão. E que cada um de nós assuma a sua responsabilidade e aceite o mérito de já sermos vencedores. Que é isso? Eu venci a crise cólica renal. Eu venci a cirurgia da catarata. Eu venci o desemprego. Eu venci a culpa de colocar a mamãe num hospital. Eu venci. Se eu venci pedindo perdão, sem culpa, eu já sou merecedor. A minha luz continua brilhando, como eu falei. A gente tem mais luz do que coisas tristes para pensar. Essa é a remodelação do momento. Então, desculpa aí, seremos vencedores, pois ganhamos a oportunidade de resgatar nossos débitos e nos transformarmos em luz, acendendo as nossas chamas, mostrando nossa capacidade de ser um elemento transformador. Alguém está olhando a gente, alguém está nos ouvindo. Será que deu para tirar algum proveito? Nesta dimensão e atual, provavelmente na próxima. Se a gente for pós-morte, para lá, conseguirmos nos socorrer lá dentro, lá em cima, e nos convidarmos para sermos evangelizadores numa próxima encarnação, Jesus vai falar, você quer ficar no Brasil ou você prefere ir para um lugar onde não existe ainda evangelho, está difícil a minha luta lá? Eu vou onde Jesus precisa, porque o evangelho já vive em mim. Eu já tenho condições de encarar alguma coisa. Amo o Brasil, vou visitar o Brasil, vou fazer reuniões mediúnicas no Brasil, mas eu vou servir a Jesus. Gente, esse é o meu desejo, essa é a minha hora. Eu tenho uma nutricionista para ir, uma consulta. Eu peço desculpas pela correria, mas eu acho que eu falei da nossa terra com muito orgulho, com muito amor. Muito obrigada. Pegando a nossa água agora, fluidificada, com todas as mensagens de amor e bênçãos do Evangelho, do mentor da nossa casa, dos evangelhos que nós fazemos, mentor das casas que a gente vai e faz a conversa, né? O acolhimento. E o beijinho, que é o selo da confiança. Uma boa noite. Que Deus nos abençoe, que proteja Jesus, a estação da luz, proteja o nosso lar, proteja os nossos caminhos de trabalho, que nós não dispersemos qualquer convite, que o nosso coração continue na frequência de amor para servirmos ainda hoje o trabalho que nos espera. Gratidão, Tavares, um beijo no seu coração por tanta alegria que você nos dá. Gratidão infinita, que assim seja. E até daqui 14 dias, né? Não 15. Obrigado, Sandro, pelas palavras. E realmente, uma coisa que você falou é verdade. A mudança começa dentro de nós. Sempre. Nós observamos o mundo sem julgamento, sem crítica,
mas nós temos que virar a chave dentro de nós. Uma boa noite a todos e até uma próxima oportunidade. Gratidão, Tavares. Que a luz esteja Sandra no lar também, de cada um. Obrigada pela participação. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.